Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes e como tema de hoje nós temos narrativa visual. Vamos lá ver o que significa uma narrativa visual? Então, gente, entende-se como narrativa visual o sentido que a obra traz consigo, ou seja, o que o autor quis que o espectador da pintura notasse ou sentisse ao admirá-lo. Aqui na nossa aula de hoje nós vamos ter essa narrativa visual dessas três obras, tá? Vamos iniciar com a leitura de Almeida Júnior. Essa primeira imagem, né, que nós temos uma senhora lendo, né, que este quadro é considerado uma obra de ruptura, pois quebra com os padrões de figura feminina, lançando um olhar diferenciado para esta mulher, que tem desejos e vontades que não era considerada normal no século XIX. Os índices para esta conclusão estão nos seguintes elementos. A mulher foi retratada sozinha, como uma postura mais desalinhada. Os cabelos soltos fazem referência à liberdade e luxúria com um amplo apelo sexual. Então, a mulher está lendo um livro, o que não era comum para as mulheres da época. O que lhe indica acesso à cultura, ao universo, mulheres da época, é que eram dominadas pelos homens, né? No caso, a chamada cultura do poder. Então, o corpo desta mulher está praticamente nos quadrantes de maior valor da ordem do sagrado e profano, né? A parte da cabeça, que é o intelecto e do sagrado, e o corpo do desejo e o profano. Esta imagem ela foi dividida em 4 partes. Vamos na primeira parte. No primeiro quadro, naquela parte inferior, do seu lado esquerdo, né, que é o primeiro quadrante, a paisagem natural pode remeter ao paraíso, o universo feminino, ligado às questões da natureza. A casa de construção nobre representa status e posição social elevada. A cabeça da mulher representa inteligência evidenciada pela luminosidade do rosto e no topo da cabeça. Ela tem um livro em mãos, ícone de cultura poder. Poucas mulheres liam nesta época. Aqui no segundo quadrante mostra a terra, símbolo de status. A propriedade com grande área de céu e terra, mostrando a ostentação e o poder domínio sobre a terra, que pode pertencer a esta mulher. No terceiro quadrante, mostra a imagem do corpo da mulher sentada em uma cadeira de forma desalinhada, com os cabelos soltos, dando o sentido de liberdade. Suas roupas são refinadas, com cores próximas do ambiente em que ela está sentada. Existe uma ligação semântica entre a figura feminina e a casa, dando ideia de pertencimento. Já no quarto quadrante, apesar do corpo da mulher estar inteira na cena, à direita do quadro, sem pé, está avançando o último quadrante da esquerda, que dá índice de uma mulher independente, extrapolada a padrão de comportamento femininos da época. Normalmente, o quadrante da direita representava o universo feminino e o da esquerda o universo masculino. A cadeira pode indicar a presença de outra pessoa. Agora nós vamos falar sobre os jogadores de carta de Paulo Cézanne. Na pintura, observa-se 2 homens jogando cartas em uma mesa. Ao fundo, em cima da mesa, uma garrafa que parece ser vinho ou outra bebida alcoólica. Ambos os homens usam chapéus. O da esquerda,
usa um chapéu parecido com uma cartola, mas com um topo arredondado. O da direita utiliza um chapéu menor, com as abas dobradas. Somente o da esquerda possui um charuto na boca. Quanto às vestimentas, ambos se vestem de forma parecidas, jaquetas e calças desgastadas. O ambiente parece ser escuro, como uma taverna ou um bar. Então, o quadro possui tons tenebrosos puxado para as cores marrons, verdes e laranja. Já nessa obra aqui, o baile no Moulin de la Gatte, do Renoir, de Auguste Renoir, né? Essa bela pintura nos convida a participar da alegria que era encontrada nesse local. A luz do sol que se filtrava através da folhagem lança sombras que caem nas figuras e no chão, criando um efeito salpicado de manchas que unificam o quadro. A obra é uma das mais célebres de Pierre-Auguste Renoir, realizada em 1876 e uma das obras de arte mais emblemática do museu em Paris. O quadro que tinha sido exposto na terceira exposição dos impressionistas, em 1877, mostra-nos de uma forma alegre e muito colorida a multidão que se dirigia em busca de diversão ao baile dos domingos no conhecido Moulin de la Gaste, né? O Moulin de la Gaste foi um moinho que se transformou num clube noturno, né? Situado em Montmartre, né? Onde várias gerações de artistas se encontravam. Ele foi retratado ao longo do século XIX e XX por dezenas de pintores. Alguns amigos do pintor aparecem retratados nesta obra. O par que está a dançar à esquerda é composto por Margot, né, a sua modelo preferida, e pelo pintor cubano Solares. E os jovens ao centro são as irmãs Esther e Jeanne, né, esta última também modelo do pintor, também era modelo dele, né? E destaca-se nesta obra a despreocupação e o despreendimento com que a multidão desfruta no ambiente jovial, proporcionado pelo baile ao ar livre, né, como um momento de evasão dos problemas do dia a dia. A jovem que segue sentada em primeiro plano tem uma expressão risonha e adepta uma postura descontraída e de uma grande naturalidade. O vestido, todas as riscas, revela-se exagerado e atrevido, conferindo uma nota de modernidade à moda da época, né, representada na tela. Então, a pincelada dinâmica e difusa utilizada pelo artista estabelece os rostos dos personagens. O movimento transmitido pelos gestos dos personagens é potenciada pelos efeitos de luz e de cor. A luz é tratada com grande mestre ao incidir sobre as figuras da cena, e inclusive sobre o terreno onde tem lugar a baile em forma de brilhos refulgentes, né? A obra ela foi adquirida por Gustave, né, que a deixou no estado da França juntamente com toda a sua coleção, né? Porém, Renoir fez uma pequena cópia desta obra, que se tornou uma das telas mais caras alguma vez vendida.
Matramarte. Ju! Passeio ao Crepúsculo de Vicente Van Gogh. Ao analisar o quadro Passeio ao Crepúsculo de Vicente Van Gogh, é necessário lembrar que os motivos de Van Gogh têm grande afinidade com as imagens escolhidas, buscando assim expressar a sua percepção do espírito e da natureza. Em suas palavras, não é muito mais belo, glorioso e magnífico imaginar as árvores da floresta e arder em direção aos céus como tochas das almas, do que vale apenas como focos de luz que iluminam a escuridão dos nossos fornos? Será por isso que atingem aquela altura imponente? O próprio sol não pode iluminar o mundo se não tiver almas que se apercebam da sua luz. Vemos nessa citação que Van Gogh, a paisagem não se resumia à aparência, mas sim indicava a conexão de todas as coisas que dão base à vida. Quando olhando o quadro, podemos perceber que se por um lado as pessoas estão integradas à natureza, como queriam os românticos, Van Gogh deu um passo a mais. Para o pintor, a natureza também está integrada aos seres humanos, já que seus elementos expressam categorias da alma. Então, desta maneira, o pintor busca superar a contradição imposta pelo racionalismo entre o justo e o objeto, o observador e o observado. Ele busca uma síntese onde o que ele dominava de forças da alma estão presentes tanto no homem como na paisagem. As camadas de tinta que sobrepõem entregam-se os elementos da pintura no mesmo ritmo. O céu se mostra como um redemoinho, que pode simbolizar a condição interior dos personagens na tela. Então, as cores fortes da paisagem demonstram a intensidade de sentimento que o artista buscava expressar. A correspondência entre o amarelo do vestido da mulher e o amarelo do céu, assim como o azul da roupa do homem, também presente nas montanhas. Surge uma associação entre elementos e sentimentos, entre peso e texturas, onde o homem e a montanha representam o real, o fixo, o racional, e a mulher representa o céu, a imaginação, o sonho, os ciclos da natureza.
Aí vocês podem observar e ter a certeza, né, que como os artistas, ele de uma maneira ou de outra, ele tentam e colocam um sentimento nas suas artes.